Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Ana Paula. Primeiro quero agradecer o convite, né, do Telesaúde, por mais essa oportunidade de estar falando aqui com vocês, né, da atenção primária. Como eu falei no início, meu nome é Ana Paula, sou assistente social aqui no Hospital das Clínicas, em Vitória, no Espírito Santo. Eu trabalho em dois programas, né? Um programa de cirurgia bariátrica e metabólica, que funciona na Casa 3, e no serviço de geriatria e gerontologia, que funciona na Casa 7. Então, o tema de hoje, eu vou falar um pouco, né, a respeito das políticas públicas de atenção à saúde da pessoa idosa, as garantias legais versus a realidade efetiva. Bom, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o número de pessoas com idade superior a 60 anos chegará a 2 bilhões até 2050. Isso representará um quinto da população. Então, 1 a cada 5 pessoas, né, será uma pessoa idosa, acima de 60 anos. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil em 2016, ele já tinha a quinta maior população idosa do mundo. E em 2030, um futuro bem próximo, né, daqui a praticamente 11 anos, o número de idosos ultrapassará o total de crianças entre 0 e 14 anos. Então, a gente percebe o envelhecimento acelerado da população. Então, esse tema do envelhecimento, da população idosa, é um tema urgente para a gente conversar, para a gente tratar, para a gente melhor intervir, né, nas demandas que esse sujeito de direito apresenta e que a gente possa atendê-lo com efetividade nas suas necessidades. Aqui tem uma pirâmide que mostra um pouco, né, a evolução do número de idosos que vem ocorrendo no mundo. Então, né, como eu falei anteriormente, a Organização Mundial da Saúde aponta que de 1950 a 2025, a quantidade do país aumentará 15 vezes, né? Já a população total, 5. O Brasil, então, né, ocupará o sexto lugar quanto ao contingente de idosos, alcançando em 2025 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. Então, a gente vê, né, aqui pela tabela, a gente vê essa mudança da pirâmide etária, né? Como que essa pirâmide ela vem se alterando ao longo do tempo. Como que será essa pirâmide nos próximos 20 anos, né? Um futuro muito próximo e a gente tem que se preparar para essa população que já está aí nas unidades de saúde, na atenção secundária, na atenção terciária também, a gente tem atendido muitos idosos, né? Então a gente precisa saber como lidar e saber as legislações acerca dessa população, que garante os direitos da população idosa. Bom, e aí, segundo dados, né, da PNAD, a gente vê que 23 milhões de idosos, isso representa 11,8% da população total, divide em duas categorias basicamente, né? 75% desses idosos, eles são independentes para o autocuidado, conseguem ter uma vida ativa, um envelhecimento ativo, e a gente vê isso realmente acontecendo. Só que 25% dessa população, eles possuem uma ou mais incapacidades, ou em essas atividades de vida diária, né? Atividades simples do dia a dia, colocar uma roupa, calçar um chinelo, pegar algo no armário. Então, a gente vê que 25% dessa população já está comprometida. E aí, esses dados da PNAD revelam que 1% eles já residem numa ILPI, né, que é uma instituição de longa permanência para idosos, e 4% dessas pessoas são acamadas. Então, o nosso perfil de atendimento aqui no serviço de geriatria aqui do hospital
são essas pessoas nesse perfil, né? Que é o idoso frágil, é o idoso com algum, algum quadro demencial, algum quadro, né, de Alzheimer. Então, a gente não atende aqui no programa, no hospital, idosos ativos, idosos que têm uma boa capacidade funcional, né? O nosso perfil são aqueles idosos mais frágeis. E aí, as nossas prioridades, tanto aqui da atenção terciária como de vocês da atenção primária, da atenção secundária, deve ser as legislações, né, que respaldam a garantia de direito da população idosa. Então, a gente precisa, né, conhecer a legislação, a Constituição Federal, o Estatuto do Idoso, a Política Nacional do Idoso, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, né, e respaldando com essa legislação, a gente vai garantir, né, com isso, ampliar o acesso aos serviços de saúde a essa população, focar em ações que promovam a autonomia e a garantia dos direitos das pessoas idosas, trabalhar também, né, com a sensibilização e qualificação dos profissionais, garantindo um cuidado qualificado, porque a gente percebe que o idoso, ele demanda uma atenção mais cuidadosa, né? Uma escuta qualificada, a gente precisa ter um pouco mais de paciência no manejo com esse paciente. Então, a gente precisa se preparar para atender ele da melhor maneira possível. E aí, aqui alguns marcos legais, né, nesse campo da política da pessoa idosa. Então, a gente tem, ao longo, né, de vários debates, várias conferências, a gente teve, em 1994, a criação da Política Nacional do Idoso. Essa política ela foi fundamental para poder garantir a pauta do idoso no ramo das políticas públicas. Então, isso já vem sendo discutido há muito tempo, né? A gente vem participando, né, de muitos debates, conferências, seminários, tanto a nível municipal, estadual, federal, que foi culminando com essa política pública relacionada à pessoa idosa. Então, a gente tem, né, em 99, de fato, uma política nacional que trata da saúde do idoso. Esse material, né, está disponível na internet, a gente digita no Google, consegue acessar, porque ela vai dando várias diretrizes de como que deve ser, na prática, o atendimento a essa população idosa. Em 2002, a gente teve também o Plano Internacional para o Envelhecimento. Foi um pacto também, né, da Organização das Nações Unidas, junto também com o Brasil, de pensar políticas públicas a nível mais macro, né, não só no âmbito do Brasil, mas também de forma globalizada. Em 2003, a gente teve, né, a publicação do Estatuto do Idoso. Então, a gente percebe que é uma legislação muito recente, né? A gente tem apenas 16 anos do Estatuto do Idoso, mas muitas garantias foram conquistadas com essa legislação. É muito importante a gente conhecer para a gente se apropriar da legislação em favor da população idosa. E a Portaria 2528 de 2006, que aprovou a Política Nacional da Pessoa Idosa. Então, esse ramo de legislações é importante a gente conhecer, a gente estudar, a gente se capacitar para poder melhor atender ao nosso público. E aí, a portaria, né, 2528 de 2006, que aprova a política nacional, uma dos itens que ela traz, eu elenquei aqui alguns, ela vai falar o seguinte, né, que é garantir a atenção adequada e digna para a população idosa brasileira, em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, e tem por finalidade recuperar, manter e promover a sua autonomia e independência. Então, você vê que desde 2006 a gente já tem uma legislação que garante o acesso dessa população ao Sistema Único de Saúde.
de forma participativa, de forma integral, de forma autônoma, né, para que esse sujeito seja tratado da melhor maneira possível, dentro das suas demandas, né, das suas necessidades. E a gente já tem visto isso muito nas unidades de saúde, né? O público-alvo principal, assim, são os idosos. Muitas vezes não é só para cuidar de si, mas às vezes para levar um neto, levar o sobrinho, algum membro da família. Então a gente vê que o público que está sempre na unidade de saúde é a pessoa idosa. E muitas vezes a gente acaba esquecendo de dar esse suporte mesmo às demandas, né? Que às vezes ele não apresenta. Numa outra web aqui eu falei a respeito da violência contra a pessoa idosa. Então é importante a gente também perceber alguns sinais que esse idoso possa dar e a gente está atento a esses pequenos sinais que ele possa apresentar quando ele for numa unidade de saúde. E o objetivo dessa política, né? Ela tem dois grandes eixos, que tem como paradigma a capacidade funcional da pessoa idosa. Então, ela vai trabalhar em duas frentes: os idosos independentes e os idosos em situação de vulnerabilidade. Então, como eu falei anteriormente, a gente tem que estar focado, né, nos idosos que têm essa autonomia, mas também nesses idosos que são situações mais frágeis, seja do ponto de vista da saúde, seja do ponto de vista também social. Porque a gente tem visto no campo social cada vez mais um empobrecimento da pessoa idosa. Cada vez mais ela está precisando de medicamento, de acesso a várias políticas que ela não tem acesso. Isso compromete muito também o desenvolvimento e a condição de saúde dessa população. Então, o foco da política nacional é trabalhar em cima desses dois objetivos, né? Tanto os idosos independentes quanto os idosos que necessitam de maior atenção. Bom, e quais são as diretrizes, então, dessa política nacional de saúde da pessoa idosa? Uma das diretrizes é a promoção do envelhecimento ativo e saudável. Então, é desmistificar aquela ideia de que o idoso está velho, que o idoso não serve mais para nada, que ele não tem mais nada a contribuir. Não, muito pelo contrário. A gente tem que romper com esse paradigma, com esse preconceito, né? E promover o envelhecimento ativo e saudável, que é possível envelhecer com saúde. Promover também, né, uma atenção integral, integrada à saúde da pessoa idosa, entendendo as especificidades da pessoa idosa, né, que tem as suas peculiaridades da idade, de tudo que ela traz de demanda para a unidade de saúde, para a atenção secundária e na própria atenção terciária também. O estímulo, né, às ações intersetoriais, visando a integralidade da atenção. Então, isso é muito importante. Dois itens que eu vou falar aqui na palestra é sobre a intersetorialidade e a integralidade. É a continuidade dessas políticas. Porque para o idoso ele ter acesso aos seus direitos, seja no campo da habitação, da saúde, da assistência, da educação, as políticas públicas elas têm que funcionar de forma intersetorial. E a gente precisa fazer essa rede funcionar para garantir de forma integral a saúde desse sujeito. Então não adianta ele ficar internado, ficou internado aqui na atenção terciária, teve todos os cuidados, se quando ele tem alta a gente não tem essa contra-referência de onde encaminhá-lo, para onde referenciá-lo. Então a gente precisa desse suporte da rede, né? Essa atenção integral. Porque senão ele melhora um tempo, depois ele volta com várias comorbidades, com várias complicações e internação novamente na atenção terciária. Então, a gente precisa integralizar, né, essa atenção e dar esse suporte maior à pessoa idosa. Assegurar recursos para garantir a qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa.
também é uma diretriz importante que a política nacional prevê. O estímulo à participação e fortalecimento do controle social. Então, muitas vezes, na própria unidade de saúde, aqui também, às vezes, a gente tem que tomar esse cuidado, a gente quer discutir questões relacionadas ao idoso, mas sem a participação dele. Isso é errado, a gente tem que deixar ele participar. Ele é o sujeito principal da ação. Então, ele tem que ter voz, ele tem que ter vez, ele tem que ser respeitado naquilo que é o seu desejo. Então, a gente precisa dar atenção a isso. Entender que ele é um sujeito ativo e ele precisa participar também desse processo de controle social. Ele também faz parte desse movimento. Uma formação e uma educação permanente dos profissionais de saúde, do SUS, na área da saúde, da pessoa idosa. Eu vou falar mais para frente vários materiais disponíveis na internet, disponíveis na Secretaria Municipal de Saúde, na Secretaria Estadual de Saúde. No próprio Ministério da Saúde também tem um campo específico de saúde da pessoa idosa, que vocês podem estar pedindo material, fazer campanhas, na unidade básica de saúde. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Divulgação e informação sobre a política nacional de saúde da pessoa idosa para profissionais de saúde, gestores, usuários do SUS e familiares. Promoção de cooperação nacional e internacional das experiências na atenção à saúde da pessoa idosa. E apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas. A gente percebe que tem muito pouca pesquisa na área do idoso, sobre o envelhecimento, sobre a população idosa, porque há um estigma de que é uma população que está próximo do fim da vida, então vou investigar para quê, Vou investir em pesquisa, em estudo, com qual objetivo? Então, a gente tem poucas pesquisas na área do envelhecimento, na área do idoso. Então, a gente precisa estimular pesquisas nessa área, Fomentar o estudo e a pesquisa nessa área da população. Porque é uma população que cresce cada vez mais, aceleradamente, e a gente não tem se preparado para receber essa população, para lidar. Então, a gente precisa conhecer sobre quem é essa população, quem é esse sujeito de direito, o que ele demanda, quais as políticas públicas que ele tem direito, que ele precisa ter o acesso. Então, a gente precisa conhecer. E aí, o papel do setor saúde é fundamental nesse processo, porque muitas vezes a saúde, principalmente a unidade básica, é a porta de entrada desses idosos. É ali onde eles vão primeiro procurar suas demandas para ser atendido. Então, eu elenquei aqui algumas coisas importantes que pode ser feito e já é feito, Pelo setor de vigilância, que qualifica os dados, integração, produção da informação, identifica os fatores de risco, faz pesquisa também com os dados, principalmente com as notificações da violência contra a pessoa idosa, A prevenção é fundamental para atuar em fatores de risco e fatores de proteção, campanhas, divulgação de informações. Então, assim, a unidade básica de saúde é um campo privilegiado, principalmente com essa parte de prevenção e de promoção da saúde. Que é o terceiro item aqui, que é a promoção, de forma intersetorial, articular junto com a assistência, com a educação, com a habitação, com as demais políticas públicas também. O cuidado à vítima, se essa vítima já sofreu algum tipo de violência, algum tipo de negligência em relação aos seus direitos, então promover a ela uma atenção integral, uma proteção social, de forma interdisciplinar e multiprofissional, além do cuidado clínico. Então, aqui no serviço de geriatria, a gente é formado por 3 médicos geriatras, uma enfermeira, um psicólogo e eu de assistente social. Então, a gente é uma equipe multiprofissional e a gente consegue ter um olhar
diferenciado sobre essa população. E é isso que ela precisa, né, dessa equipe de que olhe para ela nas suas várias demandas. Comunicação, participação e controle social, né, eu falei anteriormente, a importância de promover também a participação do idoso nas decisões e a capacitação que a gente faz via telesaúde, é um meio também, o que vocês fazem internamente, é uma educação permanente em saúde, a gente sempre tem algo a aprender, a gente nunca sabe tudo, sempre tem algo novo a aprender. Bom, e o Ministério da Saúde, ele tem desenvolvido algumas ações, né, nesse sentido, de como promover, como garantir que essas legislações se efetivem na prática. Porque a gente vê ao longo do tempo que tudo isso que foi conquistado, né, o Estatuto do Idoso, a Política Nacional do Idoso, a gente vê assim que tem muitas garantias e quando a gente vem para a realidade, muitas dessas garantias acabam não se efetivando. A gente não vê isso na prática. Mas isso não pode nos desanimar. Pelo contrário, a gente precisa se apoderar, se informar da legalidade, da legislação e usar em favor da população idosa. Então, o Ministério da Saúde elencou alguns desafios e propostas no âmbito da saúde da pessoa idosa. Um deles é a criação do comitê assessor, né, que tem com qual objetivo? Assessorar a área técnica da saúde da pessoa idosa, do Ministério da Saúde, na construção de uma proposta de modelo de atenção integral às pessoas idosas no SUS, fortalecendo dessa forma a política nacional de saúde da pessoa idosa. Encontros sistemáticos presenciais e virtuais. Um outro objetivo é a estruturação do modelo de atenção à população idosa. Uma identificação de experiências de redes e serviços exitosos, sistematização dessas informações, formulação de um modelo de atenção considerando as linhas de cuidado. Então, já existe um documento do próprio Ministério da Saúde, né, orientando como que deve ser esse fluxo da linha de cuidado da população idosa. Então, se ainda não existe isso no seu município, é algo que a gente já pode começar a se articular, né? Pensar essa linha do cuidado. Para onde que eu encaminho o idoso? O que eu faço quando tiver uma situação X, uma situação Y? Então, a gente precisa conhecer essa linha de cuidado para ela se fortalecer e garantir de forma eficaz o direito desse idoso naquilo que ele vem a apresentar. Bom, uma outra estratégia do Ministério da Saúde também é o Observatório da Pessoa Idosa. É uma parceria, né, do Ministério da Saúde, Hospital Alemão Oswaldo Cruz e a Secretaria Municipal de Curitiba. Um dos eixos é o estudo de casos sobre rede de atenção à saúde, com ênfase na saúde da pessoa idosa, seleção e validação de indicadores de avaliação e monitoramento, o mapeamento de experiências bem-sucedidas no campo da gestão municipal e estadual, produção de conhecimento, estudos e pesquisas, publicações, notícias e evento. Então, esses foram algumas articulações que o Ministério da Saúde vem desenvolvendo para fortalecer a política nacional de saúde da pessoa idosa. Inclusão da saúde da população idosa na nova proposta do NASF, né? Participação nas oficinas e discussões das ações do núcleo de apoio em saúde da família. O colegiado de coordenadores, também é uma proposta, é uma ação estratégica que busca promover a qualificação da gestão nos âmbitos municipais e estaduais, visando melhorar a qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa e o fortalecimento de uma política pública abrangente e resolutiva. Um dos propostas também do Ministério da Saúde é a qualificação e a capacitação de profissionais na modalidade EAD. Então, esse material aqui, Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa,
Você pode encontrar ele, né, no site do Ministério da Saúde. É um documento que foi utilizado, né, tanto no curso de aperfeiçoamento e envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Foi um convênio do Ministério da Saúde com o Fiocruz, e o curso de especialização em gestão, envelhecimento e saúde da pessoa idosa, que foi um convênio também do Ministério da Saúde com a Fiocruz. Outra modalidade também do Ministério da Saúde, que você também pode trabalhar na sua unidade de saúde, no seu local de trabalho, é promover oficinas, né? Oficinas de prevenção de quedas. Aqui no hospital, a gente tem uma comissão de prevenção de quedas no hospital. Então, uma das parceiras aqui é a doutora Mariane, a geriatra, né? Ela ficou responsável pela elaboração de um folder para entregar para a pessoa idosa, para os seus também familiares. Então, vocês podem também estar promovendo essas oficinas aí na atenção primária, essas oficinas de prevenção de quedas. Então, tem o objetivo qual, né? De sensibilizar e capacitar profissionais da saúde e outros setores. Uma das oficinas também que vocês podem promover, e é uma recomendação do Ministério da Saúde, é oficinas de prevenção violência contra a pessoa idosa. Essa oficina, vocês podem estar envolvendo também outros setores, né, do próprio setor de saúde, fazer parceria com o Estado, com o município. Amanhã mesmo a gente vai ter na UFES um workshop sobre as faces da violência. Então, são todas ações que promovem, né, de forma educativa e preventiva a violência contra a pessoa idosa. Que a gente tem visto muitos casos, né, de idoso sendo violentado, tanto pelos seus filhos quanto pelos seus próprios cuidadores, que muitas vezes não tem uma formação técnica, não tem uma formação profissional, tem um desgaste mental muito grande. Então, a gente pode promover essas oficinas tanto na atenção primária quanto na secundária, até que na terciária também. Um outro campo que o Ministério da Saúde desenvolveu nesse campo da pesquisa e do estudo é o ELSE Brasil. Trata-se de um estudo de corte de base populacional com amostra de cerca de 15 mil pessoas com idade igual ou superior a 50 anos, que tem por objetivo investigar as condições crônicas, capacidade funcional e o uso de serviços de saúde pela população idosa. Essa iniciativa integra um consórcio internacional, sendo o Brasil o primeiro país latino-americano a participar. Os recursos para sua primeira etapa são oriundos do DECIT e da área técnica da saúde da pessoa idosa. Não sei se todos vocês têm conhecimento do CISAP Idoso. É esse site aqui, ó, www.saudedoso.icict.fiocruz.br. O que você encontra, né, nesse site? O CISAP Idoso, ele compreende um sistema de consulta de indicadores pela internet, a nível federal, estadual e municipal, sobre a saúde do idoso. A finalidade do site é oferecer uma ferramenta para a gestão do SUS que permita, ao mesmo tempo, conhecer a situação de saúde da população idosa e estabelecer processos contínuos de acompanhamento, ou seja, monitoramento e avaliação. A proposta do sistema é fornecer aos gestores e à sociedade como um todo dados úteis à formulação de políticas e ações de prevenção, além de contribuir na melhoria da qualidade da assistência à saúde e da informação gerada nos níveis básicos de atenção do SUS. Então, vale a pena acessar esse sistema, o CISAP, Sistema de Indicadores de Saúde e Acompanhamento de Políticas do Idoso. Então, vocês percebam que existe muita coisa boa disponível na internet que a gente pode acessar para a gente conhecer, se capacitar e fazer um melhor encaminhamento também.
Outra coisa importante são as publicações do Ministério da Saúde. Existem vários folders que o Ministério da Saúde publica. Entre eles, né, já foi publicado a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, um folder sobre osteoporose, folder sobre disfagia, saúde auditiva da pessoa idosa, prevenção da violência contra a pessoa idosa e prevenção de quedas. Esse material você pode pedir. Eu até coloquei mais lá na frente, tem um slide que eu coloco o endereço de onde vocês podem estar pedindo esse material. Eles têm esse material disponível, eles encaminham pelo correio para vocês fazerem campanha. Eu já pedi esses materiais aqui no Serviço de Geriatria, eu recebi pelo correio. Tem ele também disponível online no site do Ministério da Saúde. Então, assim, é um material simples, de linguagem fácil e que a gente pode trabalhar com oficina, com workshop. Amanhã mesmo eu vou estar participando desse workshop lá na UNAP, na Universidade Aberta à Pessoa Idosa, aqui na UFES. E eu vou estar falando, vou estar levando esse folder aqui, ó, de prevenção da violência contra a pessoa idosa. É um material do Ministério da Saúde que eu vou estar utilizando amanhã no workshop. Então, vocês também podem fazer uso desse material. Outro material importante também que o Ministério da Saúde desenvolveu foi a caderneta de saúde da pessoa idosa. Né? Entre 2007 a 2012, foram mais de 16 milhões de cadernetas distribuídas. A intenção é qualificar a atenção primária para identificar o idoso frágil ou em risco de fragilização. Essa caderneta da pessoa idosa, ela traz informações importantes e úteis que a pessoa pode carregar onde ela for. Esse material aqui também o Ministério da Saúde disponibiliza, é só fazer contato, solicitar que eles encaminham. Né? Eu também pedi aqui para o serviço de geriatria, eles me encaminharam. Então, é um material que está disponível, que a gente pode acessar e trabalhar com a população também. Existe um guia prático do cuidador, né, que é utilizado em capacitações de cuidadores de pessoas idosas. Esse material aqui tem disponível na internet também. Vocês podem estar solicitando no Ministério da Saúde, vocês podem estar fazendo oficinas junto às pessoas idosas, aos cuidadores, né? Fazer uma sala de espera na unidade de saúde. Tem muitas possibilidades que vocês podem estar implementando aí no seu estado, no seu município. Um outro caderno importante é o caderno 19. Existem vários cadernos de atenção básica que o Ministério da Saúde publica. É um material muito rico, muito bem escrito. No campo do envelhecimento, o que a gente utiliza, e vocês podem estar utilizando também, é o caderno 19, que é o envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Que ele tem como foco, né, na atenção primária, ele tem diagnóstico e cuidados orientados por protocolos clínicos funcionais. Então, é um material super rico que vocês, enquanto profissionais da área da saúde, podem se qualificar, se capacitar e promover um melhor atendimento à população idosa. Bom, alguns desafios, né, desse propósito. E como eu falei anteriormente, a gente vai elencando assim e vai vendo que a legislação não dá conta de tantas questões que a população traz no seu dia a dia. E aí a gente tem muitos desafios pela frente. Um deles é incluir, né, e ampliar a saúde da pessoa idosa na agenda das políticas públicas, seja no campo da saúde, da assistência, dos direitos humanos, da educação, da previdência, trabalho, cultura, esporte. Então, como eu falei anteriormente, a intersetorialidade é super importante, é um desafio. Está integrado nas agendas das redes prioritárias e programas estratégicos do Ministério da Saúde, trabalhando na reformulação e construção de um modelo de atenção à saúde da pessoa idosa,
considerando os avanços alcançados até hoje. Incluir no modelo de atenção à saúde da pessoa idosa os cuidadores de longa duração, contemplando as interfaces com as políticas do SUS, atenção domiciliar, cuidados continuados e do SUAS, formação e apoio de cuidadores, centro-dia, ILPI. Então, a gente não deve fazer nada sozinho. A gente tem que se articular com outros setores, né, por onde esse idoso também passa, por esse idoso também tem acesso a essa política. Então, a gente precisa articular esses vários atores. Mudar o paradigma e rever o conceito de envelhecimento adotado pela sociedade. Então, a gente precisa reestruturar, né, uma mudança de cultura que existe, dar uma nova característica à questão do envelhecimento, da pessoa idosa, a forma como a gente trata a pessoa idosa, né, forma do falar, do agir, de forma também pejorativa, muitas vezes a gente trata, né, esse idoso quando ele vem na unidade de saúde, na atenção secundária, na terciária. Então, a gente precisa mudar esse processo de formação, né, e de cultura também do povo. Adotar estratégias, né, para reforçar o papel social do idoso e garantir os seus direitos. Então, a gente tem que ser sempre como foco isso, o direito da pessoa idosa. Capacitar os profissionais do SUS para compreender as peculiaridades e necessidades da população idosa. Então, tem características e necessidades específicas dessa população. Então, a gente precisa se capacitar para conhecer, para melhor intervir. E aí, nesse modelo de atenção integral à saúde da pessoa idosa, existem 3 eixos de organização, né? Um deles é integrado às redes de atenção à saúde, as RAS, ordenado pela atenção básica e articulado com áreas e programas estratégicos do SUS. Qual que é o objetivo, né? É potencializar e articular ações já desenvolvidas. Então, aqui alguns exemplos, né? Desenho de linhas de cuidado, foco no idoso frágil. E aí, aqui eu coloco alguns exemplos de como trabalhar na construção dessa linha do cuidado. Se já foi identificada, né? Síndromes geriátricas, incapacidade cognitiva, instabilidade postural, imobilidade, incontinência urinária, iatrogenia. Então, tem várias ações que a própria unidade básica de saúde pode estar trabalhando também. Bom, os desafios do envelhecimento, então, né? Conseguir uma maior expectativa de vida com qualidade. A gente tem visto o envelhecimento da população, mas o envelhecimento cada vez com menos saúde. Então, a gente tem que mudar esse foco, mudar o andamento das coisas. A gente precisa promover um envelhecimento com mais qualidade de vida. Viver mais não significa estar vivendo melhor. Então, a gente tem que promover isso para a população que está envelhecendo. Então, sendo assim, todos os esforços devem ser empreendidos para garantir o envelhecimento ativo e saudável e a manutenção da capacidade funcional. E aí, as responsabilidades não é só de um setor, a responsabilidade é de todos nós. É do poder público, né, do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais de saúde, das secretarias municipais de saúde, da atenção primária, da atenção secundária, da terciária. É responsabilidade da sociedade também para com a população idosa. É responsabilidade da família e responsabilidade também do próprio sujeito. Então, todos estão envolvidos nesse processo. Se cada um fizer aquilo que lhe compete, a gente vai conseguir fortalecer e ampliar a política pública e o acesso dos direitos a essa população. Bom, e aí nesse sentido, algo que a gente pode, né, fazer em relação à família e à sociedade. A gente pode sensibilizar e conscientizar a família e a sociedade quanto à violência praticada contra a pessoa idosa,
Eu coloquei sobre a violência porque dia 15 de junho agora a gente é um dia alusivo de prevenção contra a violência à pessoa idosa. Então vocês podem estar fazendo algo na unidade de saúde, coisa pequena, não precisa fazer muita coisa, são ações pequenas que vão dando resultado, né? Trabalhar sobre a questão da violência contra a pessoa idosa, com folder, com algum material, então já trabalhar essa sensibilização com a família, com a sociedade, com o entorno, com os cuidadores, com os familiares. Então, educar a sociedade nesse processo sobre o envelhecimento é um desafio, né, e uma responsabilidade de todos nós. Passar. Bom, e aí as redes de atenção e proteção social, que eu falei anteriormente, né, que a gente precisa fortalecer essa rede aqui, ó, fazer com que essa rede funcione. E o que é uma rede de atenção e proteção social? As redes de atenção em saúde são formadas por um conjunto de serviços articulados que realizam desde a atenção primária à saúde até os serviços mais especializados, com o objetivo de garantir a integralidade do cuidado. Então, duas palavras-chave que tem que ficar para a gente nessa web é a integralidade do cuidado e a intersetorialidade. Então, a gente só vai conseguir esse cuidado de forma integral se a gente conseguir trabalhar em rede. Se a gente conseguir, né, se comunicar, se a gente conseguir fazer as devidas referências, contra-referências, encaminhar esse sujeito naquilo que ele apresentar das suas demandas para os órgãos competentes, né? Seja no campo da assistência, seja no campo da saúde, seja no campo da educação, né? Nas delegacias, nos conselhos. Então, a gente precisa unir forças para garantir a atenção integral a esse sujeito. Então, aqui eu coloquei alguns dados para vocês solicitarem esses materiais informativos. Um deles é esse material aqui, ó, Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. É um material desenvolvido pelo Ministério da Saúde, né, pelo governo federal. Vocês podem estar pedindo por esse e-mail aqui, ó, da Ana Ferraz, tá? Depois vai estar disponível, vocês podem estar copiando. No âmbito do Ministério da Saúde, nível federal, a responsável técnica da área da saúde é essa profissional aqui, Ana Ferraz. Ela é bem acessível, vocês podem estar ligando, mandando e-mail, tirando dúvida, ela manda material, ela é muito boa de conversar, manda material também para divulgação, para capacitação, então vale a pena. Aqui no estado, a referência técnica da saúde da pessoa idosa, a gente pode estar conversando tanto com a Janaína, com a Lívia ou com a Luciana. Vocês podem também estar encaminhando e-mail, né? Ou ligando nesse telefone aqui. Então, existem muitos materiais no almoxarifado da CESA relacionado à saúde da pessoa idosa, que vocês também podem pedir, podem solicitar, para fazer campanha educativa aí na atenção primária. Então, deixei os contatos aqui para vocês fazerem esses contatos também futuramente. E como é alusivo ao dia 15 de junho, agora, né, o Dia Mundial de Conscientização, vocês podem estar trabalhando também em alguma oficina, algum evento aí na atenção primária sobre esse assunto. Bom, chegando ao final, eu queria concluir dizendo o seguinte: as políticas de saúde devem contemplar todo o ciclo da vida e contribuir para que mais pessoas alcancem idades avançadas com o melhor estado de saúde possível. Isso só será possível se a gente fizer a nossa parte e trabalhar de forma coletiva, integral, visando, né, o bem do outro, o bem da coletividade. E por último, eu queria fazer um convite para vocês, né? A gente está oferecendo aqui no hospital o segundo ciclo de palestras para cuidadores de idosos. A gente já teve duas palestras, três, na verdade, desculpa.
A nossa próxima palestra vai ser no dia 13 de julho de 2019, é um sábado, pela manhã, de 8h30 às 11h30. O próximo tema vai ser osteoporose e quedas. Tá vendo como é um tema relevante? A gente está sempre falando de queda, então é um tema que você pode trabalhar também. Não precisa pagar, o evento é gratuito e tem emissão de certificado. É só comparecer no dia da palestra, não precisa fazer inscrição prévia. Deixei aqui então as referências, meus contatos aqui, meu e-mail da geriatria, o telefone, me coloco à disposição para responder alguma pergunta. Agradeço novamente a oportunidade e espero ter contribuído um pouco, né, nessa linha do direito, da legislação, e dizer assim que a gente precisa ter conhecimento e fortalecer a política de atenção à saúde da pessoa idosa. Muito obrigada.